Boa noite, quinta-feira, 26 de janeiro. Hoje vamos saber quais são as prioridades da nova gestão municipal de Bauru na área social. A gente conversa com o secretário do Bem-Estar Social, José Carlos Fernandes. E mais... Defesa Civil do Estado faz vistorias em Bauru para avaliar se será liberada a verba para os estragos provocados pelas chuvas. O projeto da Unesp vai melhorar a sinalização do campus para favorecer o acesso de pessoas daltônicas. Reitor e vice-reitor da Unesp, recém-possados, participam de gravação na TV Unesp. Engenheiros da Defesa Civil do Estado visitaram hoje cedo pontos em Bauru prejudicados pelas chuvas dos últimos dias. Eles vieram avaliar os estragos para o órgão decidir se vai enviar verbas para ajudar a cidade. Na semana passada, o prefeito Clodoaldo Gazeta decretou o estado de emergência para ter acesso a esse tipo de recurso. Com as últimas chuvas, a ponte de madeira que dá acesso ao bairro Chácaras Bauruenses caiu. Há cerca de 20 famílias que ficaram ilhadas no local precisam agora pegar um acesso provisório para o centro da cidade, que passa pela Avenida José Sandrin, próxima ao campus da Unesp. Esse é um dos locais vistoriados pela Defesa Civil do Estado de São Paulo. O objetivo é verificar a gravidade dos estragos na cidade e a necessidade de disponibilizar recursos do governo estadual para as obras. Na vistoria, são avaliados itens como número de pessoas afetadas, existência de outros acessos e de prédios como escolas e hospitais na região. A gente vê se o estrago provocado pela chuva se enquadra dentro da nossa secretaria, se não é de outra responsabilidade de outra secretaria do Estado, da Educação. E aí a gente faz umas avaliações para ver qual seria a possível solução de obra do local para futuro convênio que venha a ser assinado com a Secretaria Estadual de Defesa Civil. Outras 2 pontes não chegaram a desabar, mas tiveram a estrutura comprometida. No bairro Barra Grande, a ponte que passa pelo Ribeirão Água Parada foi interditada. Se a gente pegar da Chácara Bauruense, por exemplo, praticamente 1.200 pessoas vão ter que aumentar a sua rota. Aqui já na região da Barra Grande, próxima a Tibiriçá, aqui pelo menos umas 150 pessoas vão ter que mudar também suas rotas e aumentar a quilometragem para estar indo para Bauru. A da Água do Macaco, essa daí é uma quantidade maior de pessoas, só que hoje com essa chuva a gente não vai conseguir chegar até ela. Elas têm outras saídas, só que essas saídas foram feitas de uma forma mais provisória. Então com a chuva pode acontecer de ter carro afundado no meio do bairro, então eles vão ter problemas aí. A inspeção também confere os danos nos bairros Vila Ipiranga e Vila Nova Paulista, onde as ruas ficaram quase sem asfalto e várias crateras foram abertas. Muitas residências foram atingidas pela força da água. A prefeitura estima que serão necessários R$2.200.000 para a realização das obras. O relatório da vistoria vai ser encaminhado à Defesa Civil do Estado de São Paulo. A expectativa é receber ao menos os recursos emergenciais destinados ao reparo das pontes. Por exemplo, uma solução definitiva depende de mais verba. O que a gente pode pensar, se não chegarmos nessa solução definitiva, é pensar em situações de reparo, onde você vai ter um consumo menor, mas que porém garanta segurança. Essa segurança, infelizmente, ela fica condicionada às condições do tempo. Esse que é o inconveniente. O que nós estamos buscando junto à Defesa Civil são soluções mais definitivas para que os problemas não voltem a ocorrer num curto prazo. E olha só, com a chuva de hoje já caiu em Bauru 53% a mais que a média histórica para janeiro. E a previsão é de que os próximos dias continuem chuvosos. Os detalhes na previsão do tempo. A frente fria que trouxe chuva intensa hoje para várias regiões paulistas continua a atuar amanhã. Em Bauru, a sexta-feira permanece com tempo fechado e chuva a qualquer hora do dia. A umidade do ar agora é de 100%. Os ventos sopram a apenas 3 km por hora. Hoje a mínima ficou em 20 e a máxima foi de 23 graus. Nesta sexta, os termômetros devem variar entre 20 de novo e 28 graus. O reitor da Unesp, o professor Sandro Valentini, e o vice-reitor, o professor Sérgio Nobre, que tomaram posse há 10 dias, estiveram hoje aqui na TV Unesp.
Sandro Valentim e Sérgio Nobre participaram da gravação do Gestão Unesp. O programa destaca o trabalho da reitoria e das pró-reitorias da Unesp para a construção de uma universidade de excelência. Sandro elogiou o empenho da comunidade universitária nesses primeiros 10 dias à frente da Unesp. A equipe que foi escolhida já, né, os membros da equipe, eles estão muito motivados. Já tivemos uma primeira semana de imersão, né, para discutir questões relacionadas com cultura organizacional e pensar, né, num projeto que queremos aí para a universidade, que nós estamos chamando de Unesp 2020, né, que é o Unesp que nós queremos para 2020 e que deixaremos aí para o próximo reitor. Para o vice-reitor Sérgio Nobre, o início da nova gestão é de muita aprendizagem. Estamos aprendendo ainda como que funciona a gestão, o que o vice-reitor pode atuar, mas nós já sabemos de antemão que nós vamos atuar em conjunto, né? Conjunto, eu com o professor Sandro, o reitor, estaremos junto com a equipe de pró-reitores, atuando, discutindo a nossa política, a política de gestão, né? A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, vamos receber o secretário municipal do Bem-Estar Social, o José Carlos Fernandes. Ele vai falar sobre as prioridades da área social na atual gestão em Bauru. Voltamos já já. O Unesp Notícias recebe agora mais um dos secretários da nova gestão municipal, é o titular da pasta do Bem-Estar Social, José Carlos Fernandes. José Carlos, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Satisfação é nossa. Vamos começar então por uma das mais recentes medidas, que é o realocamento de famílias que estão em áreas de risco aqui na cidade para apartamentos do Minha Casa Minha Vida. Quantas famílias vão ser contempladas e todas essas pessoas que estavam nessas áreas, elas aceitaram fazer essa mudança? Na verdade são 300 e poucas famílias que vão ser da demanda dirigida, tá? Então essas pessoas já estão pegando a chave na data de hoje, né? E vão mudar para esses apartamentos, onde eles vão ter a moradia, mas tem uma série de regras, porque eles estão indo para um condomínio, onde você tem que respeitar o vizinho também e tal. Até então, eles estavam alocados num terreno, numa favela ou num lugar bem perigoso, numa APP ou numa APA, né? E o que acontece é que eles tinham lá o cavalo, o cachorro, os outros animais, aonde hoje ele não vai poder levar para lá. Então cria realmente uma dificuldade e uma questão cultural também, né? Que eles estão acostumados à liberdade ali e de repente vão ter regras. Um condomínio tem compromissos para arcar, né? O preço do condomínio, a água, a luz. Isto, além do preço do condomínio, eles vão arcar com outras despesas. Aí a razão da SEBS poder estar conversando com essas famílias, né? Através do Centro de Referência da Assistência Social, que são os CRAS, e poder a assistente social estar orientando melhor, combinando, né, o que a SEBS pode fazer em função dessa nova empreitada. Mas a maioria aceitou essa mudança, foi favorável? Não é muito favorável, não. Na verdade, a família é um pouco resistente. Tem que ser bem negociado. Tem que ser uma coisa muito conversada, porque senão vai redundar que ela, no dia de amanhã, ela pode até mudar de lá, tal, por essas dificuldades. Então é uma questão que tem que ser trabalhado, a gente tem que fazer uma troca, uma permuta de benefícios, né? Onde o assistente social faz o trabalho dela, que é essa articulação para que a pessoa possa permanecer num lugar mais digno, né? É um aprendizado, é uma coisa assim que não é fácil, simplesmente levar para um lugar melhor porque você acha que lá é o lugar melhor. Para elas existe essa dificuldade. José Carlos, nesses últimos dias a SEBS teve que se mobilizar bastante também para atender as famílias que tiveram muitos prejuízos por causa dessas chuvas que não param. Essas famílias que ficaram desabrigadas, que perderam quase tudo, elas estão bem amparadas já? A SEBS vem acompanhando?
Olha, Larissa, na verdade nós fizemos a primeira empreitada, algumas receberam até cesta básica, alguma coisa nesse sentido, já visando também que a grande maioria dessas pessoas que foram desabrigadas e que foram lá para o ginásio são pessoas contempladas já nesse programa do Minha Casa Minha Vida, dessa demanda dirigida, até porque elas estavam em local perigoso. Então, isso nós vamos estar articulando também com o serviço para que essas pessoas sejam bem atendidas nesse novo local. Essa questão da cultural que eu disse é assim, você sai de uma casa térrea onde você tem uma liberdade e tal, mas a área de risco ela é uma coisa que o poder público tem que fazer essa intervenção. Tá? Então, por conta disso, nós fizemos aquela assistência primeira. Inclusive, algumas receberam móveis, aquilo que perdeu, né? E agora nós vamos entrar com essa intervenção para que elas possam ir também para esses apartamentos. Então, todas que procuraram a SEBS, elas foram atendidas de uma maneira ou de outra. Certo. É lógico que nem a grande maioria, ela é atendida, mas tem algumas que já recebeu benefício por conta de outros serviços que existem no município e que nós não vamos repetir essa questão. Tá? E falando exatamente sobre esses benefícios, José Carlos, uma de suas primeiras medidas foi não permitir que eles sejam mais retirados diretamente do prédio da SEBS. Por que dessa mudança? Nós não temos assim uma informatização suficiente para a gente poder se corresponder com o CRAS ou mesmo com a sede, com o CRAS e tal. Né? A gente existe algumas coisas de poder estar interagindo com os CRAS, mas a gente não tem esse controle. Então, de repente, uma pessoa pode ser beneficiária ali, não é? E dali um pouco ela vai num outro serviço e pode se beneficiar também. E tem uma questão aí que é também para o CRAS ter o cadastro dessa pessoa efetivo para a gente controlar essa família, o profissional conhecer essa família, interagir com essa família, porque fica assim, um processo de cobrança. E a assistente social, ela precisa disso. É a mesma coisa do médico tratando de uma família. Ele está tratando daquela criança, muda de médico, fica difícil. Então, a nossa ideia é que ela vá para um serviço único, onde ela vai ter todos os benefícios lá, não é? Que ela se enquadrar. Não é uma pessoa falar, olha, eu vou lá buscar uma cesta básica. Não é assim. Tá? Pontual, né? São coisas de emergência. O serviço de assistência social, né, através do Centro de Referência de Assistência Social, ele tem critérios. E um dos critérios é esse, tem que atender aquela pessoa que está em situação de risco iminente, sobre qualquer pretexto. Porque programas perenes, já existe o Bolsa Famílias e outros programas onde ela pode se beneficiar desse serviço. Agora, serviço de referência da assistência social é para aquelas pessoas que, por algum problema ou outro, está vulnerável, tá? E aí a assistência social faz a intervenção. Essa deve ser uma das suas principais mudanças, essa postura diferenciada em relação ao atendimento social? Na verdade, a política nacional da assistência social, ela já enseja isso. Eu não estou inventando moda, tá? E também, por conta dessas questões de interligação, algum programa que possa dar uma resposta para o assistente social que está lá na ponta, então eu acho justo da gente criar um serviço e a pessoa ser atendida ali próximo do seu local. É injusto eu chamar essa pessoa para o centro da cidade, ela vai ganhar uma cesta básica ali e vai levar isso lá, perto do centro de referência. É injusto isso. Então, o que a gente quer é organizar no município a assistência social. E isso está preconizado na Política Nacional de Assistência Social. Tá certo. Fazer essa descentralização para favorecer a população. Sim, em todo sentido, quer seja na parte de transporte e agilidade também.
Tá certo, muito obrigada então por sua participação aqui. Larissa, eu que agradeço o convite e a gente está à disposição para esclarecer sempre a população a questão da assistência social, que hoje ganha no cenário nacional, é uma política de direitos. Tá certo. E depois do intervalo tem um projeto da Unesp que pretende melhorar a acessibilidade no campus. Professores e alunos pesquisam a melhor forma de sinalizar o local para que qualquer pessoa entenda as placas, até os daltônicos. Voltamos já já. Voltamos com uma dica de beleza e saúde. O Senac em Bauru oferece atendimentos de podologia a preços populares. As informações com o repórter Murilo Barbosa. Os atendimentos são realizados pelos alunos do curso técnico de podologia sob a supervisão dos professores. Lembrando que as vagas são limitadas. Sobre esses atendimentos eu converso com a Juliana Freire, que é docente de saúde e bem-estar do Senac. Juliana, quem pode fazer o agendamento? Como são realizadas as inscrições e o valor do atendimento? O agendamento é feito aqui no Senac, a pessoa precisa vir até o Senac e é um custo de R$10 e o idoso paga R$5. Qualquer pessoa pode vir para o Senac e fazer a inscrição. A partir do momento que a pessoa faz o agendamento, ela tem uma data para estar se dirigindo à unidade. E quais atendimentos são oferecidos? Isso, hoje a gente tem um serviço aqui dentro do Senac de orientação ao cliente. Então, os primeiros 10 minutos que ele chegar para o atendimento, ele vai receber uma orientação sobre o pé. Depois ele vai efetivamente receber o atendimento, que vai ser corte de unha, lixamento, hidratação e possíveis tratamentos nas unhas que apresentarem problemas. Esses atendimentos para a população eles estão sendo realizados em quais dias da semana e de qual a qual horário? Isso, nós temos durante a semana, ou segunda, quartas ou sextas, são vários dias na semana. E nós vamos atender agora a partir de março até junho. Juliana, muito obrigado pelas informações. Lembrando então, um atendimento de podologia a preços populares diretamente aqui no Senac Bauru. Para fazer o agendamento, você pode se dirigir à Avenida Nações Unidas 1022. Informações também pelo telefone 3321-3199. Murilo Barbosa para o Unesp Notícias. A gente vai relembrar agora um projeto da Unesp que une inclusão e design. Professores e alunos do curso em Bauru estão criando uma nova sinalização para o campus para permitir que pessoas que tenham algum tipo de deficiência consigam se deslocar com facilidade. Uma das preocupações é atender às necessidades dos daltônicos. Muitos testes que eles vão... O Caio tem dificuldades para enxergar alguns tons, como o verde e o amarelo. Ele descobriu que tem daltonismo, uma característica que impede o portador de diferenciar certas cores. Era um livro de biologia falando sobre isso, e aí tinha aquelas curiosidades no fim do livro, aquelas atividadezinhas. E era uma atividade exatamente disso. Ela falava assim, por exemplo, os daltônicos, portadores do cromossomo, não sei o que lá, não enxergam um número nesse círculo, que é aquele excesso de cor. E eu não enxerguei nenhum número. Aí eu perguntei para meus colegas, falei, cara, vocês estão vendo algum número aí? Os caras estão, 27. Eu falei, nossa, não tem 27. Não tinha nada, era só bolinhas. Aí eu perguntei para a professora se isso queria dizer que eu era daltônico, e eu era. O grau de daltonismo é leve e não prejudica tanto o dia a dia, mas gera problemas na hora de executar alguns trabalhos ou de se localizar com os mapas. O que mais me atrapalha, na verdade, é quando eu vou trabalhar com artes, tal, que normalmente eu faço artes digitais. E aí, às vezes, quando eu trabalho com muitas cores diferentes, eu não sei definir, às vezes, o que é verde, o que é amarelo, então eu peço uma ajuda, ou uso, por exemplo, eu uso muito Photoshop, então eu consigo trabalhar com códigos de cores, que eu decorei, a maioria dos códigos que eu realmente preciso usar todo dia eu decorei, então eu tenho certeza que esse aqui é amarelo, esse aqui é azul, vermelho, e assim vai. Ainda não é possível saber ao certo como os daltônicos enxergam determinadas cores, mas supõe-se que no daltonismo mais comum, a camisa que eu estou usando seria vista assim. Já nos casos de daltonismo mais grave, esta cena toda seria vista desta forma, em preto e branco. Quem desconfia ter dificuldades para enxergar as cores pode fazer alguns testes, como o de Ishihara, em que os daltônicos não veem o número dentro do círculo. Mas o grau do problema precisa ser confirmado com um médico. Segundo a oftalmologista, quem é daltônico pode levar uma vida completamente normal. Não existe muito prejuízo, porque ele já nasce assim e ele já está acostumado com isso. Então, ele é capaz de ter uma vida normal, sem ter prejuízo. Inclusive, ele pode até dirigir.
O problema costuma afetar principalmente os homens e não necessita de tratamento. É uma herança genética, a doença do daltonismo. Então, é ligado ao X. O homem, ele tem um cromossomo X e um Y. Se o X já estiver afetado, ele já é daltônico. A mulher, para ser daltônica, ela precisa ter os dois X afetados. Então, tem que vir um X da mãe e um X do pai. Só assim que a mulher é daltônica, por isso que é muito raro. Apesar de não existirem grandes prejuízos, o daltônico pode ter dificuldades para interpretar algumas informações, como placas e legendas. Tem que pensar que existem as pessoas que têm essa dificuldade e elas não vão ter a mesma resposta que uma outra pessoa normal, então tem que pensar neles. Se depender deste grupo de pesquisa em design gráfico da Unesp, os daltônicos terão mais independência na hora de diferenciar os tons. O projeto, coordenado pela professora Fernanda Henriques, consiste em transformar os recursos de localização para torná-los fáceis de compreender. Para isso, o grupo utilizou um sistema chamado Colored. Ele foi inventado por um pesquisador português chamado Miguel Neiva e é um sistema que tenta traduzir visualmente as cores. Então, a partir de sinais. Seria uma linguagem para que os daltônicos consigam entender as cores. Então, cada cor tem um ícone. E aí, às vezes, a soma dessas duas cores formam dois ícones juntos. E os daltônicos conseguem ter uma independência maior para a tomada de decisão na compra de roupas ou em algum lugar que eles vão visitar e tem essa sinalização usando o Colored. O passo inicial foi o da Mariana, que depois do levantamento teórico, vai fazer alguns testes práticos com pessoas daltônicas. O objetivo inicial é melhorar o sistema de sinalização dentro do campus da Unesp, para depois expandir a pesquisa. Nosso projeto é um projeto de design universal e inclusivo. E a função desse tipo de design é que ele atenda ao maior número possível de pessoas. Ele não tem um público-alvo específico. Ele tem que abranger e atender todo mundo, independente da idade ou de qualquer tipo de deficiência. No campus, alguns problemas deverão ser resolvidos, como o mau estado de algumas placas, a falta de símbolos que ajudam na localização e a ausência de uma identidade visual que leve em conta a universidade toda. A parte prática de transformar o campus em um local de fácil circulação vai envolver um manual de identidade visual. Tudo que for produzido para sinalizar o ambiente deverá ter símbolos, além das próprias cores. O principal problema é você não conseguir nunca chegar sozinho nos lugares. Então, se você chega, por exemplo, é um calor, você chega aqui na Unesp por ônibus, você não vai saber o que é o Mundo Perdido ou a Sala 50, você não tem nenhuma placa, você tem que sair perguntando. Então, é aí que nós, aqui com esse projeto, estamos focando de ajudar. Para Fernanda, a principal motivação da pesquisa não é apenas facilitar o dia a dia de quem tem daltonismo ou baixa visão, mas também oferecer qualidade de vida para qualquer pessoa. A gente vê várias possibilidades de trabalhar o design e o design inclusivo, melhorando a vida de muita gente. Então, trabalhar com pessoas com baixa visão, com ensurdecidos, surdos ou disléxicos, e um dos públicos que a gente pode trabalhar é o daltônico. Então, essa foi o motivo, a gente tentar fazer do design gráfico não só algo para deixar um produto mais bonito ou esteticamente agradável, mas sim que possa minimizar sofrimentos e melhorar a vida dos demais. O Unesp Notícias fica por aqui, a gente volta a se encontrar amanhã às 6h30 da noite, ao vivo. Tchau!